Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Educação em Foco, hoje com o tema Como está e como ficará a educação brasileira em 2020. E hoje a gente recebe um convidado que é o Oliver Lima, um especialista em educação, que vai dialogar com a professora Jane, a professora Regina, que já estão a postos ali também. Então, professora Regina, boa tarde. Eu peço que dê encaminhamento a esse diálogo, que tenho certeza que será de grande valia para todos. Obrigada, Paulo. Boa tarde, professores, gestores, educadores do Brasil. É uma satisfação, mais uma segunda-feira. Nós estamos entrando no 7º mês dessa pandemia e eu e Jane, há quase 6 meses, fazendo live todas as segundas-feiras no mesmo horário. Quero cumprimentar Ilhéus, São Paulo, Belo Horizonte, todos os nossos queridos, né? Um boa tarde caloroso, porque esse Brasil está fazendo um calor danado, inclusive em Curitiba e também por todos os estados, né? Tem nos abalado aí as questões, né, climáticas do nosso país. Bom, gente, com esse tema, Diálogos em Foco, e como ficará ou como está a educação nesse ano, é um grande desafio. Eu vou começar cumprimentando os nossos convidados para daí, então, realizarmos a introdução. Como sempre, Jane Haddad, minha parceira de todas as horas, em todos os cursos, como amiga em todos os momentos. E hoje, um convidado, como disse o Paulo, especial. Oliver Lima. Oliver, gente, tem uma grande caminhada aí na educação. Ele é pedagogo, sociólogo, especialista em educação infantil, contribuiu como redator do Currículo Paulista da Educação Infantil. Oliver também, né, trabalha com a gestão, é, aliás, atual secretário de Educação do município de Quintana, no interior de São Paulo. E eu conheci o Oliver, né, nesses debates aí e de encontros que a gente realiza lá na cidade de Votuporanga, que a gente tem amigos em comum, que é o Marcelo, secretário de Votuporanga. E hoje o Oliver aceitou, porque como secretário, como gestor, educador, Oliver pode também nos ajudar a refletir como está a educação. Então, eu vou passar a palavra para os dois, cumprimentarem vocês e eu volto para fazer as primeiras provocações. Jane. Boa tarde, Regina querida, professor Oliver. Boa tarde a todos que nos acompanham nas segundas-feiras. Sejam todos bem-vindos para esse debate de uma educação que está aproveitando este momento conturbado para desembarcar algumas questões e embarcar principalmente a humanização da educação. Seja bem-vindo, Oliver. É um prazer receber você aqui hoje. Obrigado. Vamos cumprimentar o Oliver, então. Vem cá, Oliver. Bacana. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado, Jane. Um abraço muito especial ao Paulo, que viabilizou esse encontro para nós falarmos de educação, mas sem perdermos de vista a essência que tanto nos marca enquanto educadores, enquanto pessoas, que é esse processo, essa possibilidade de nos tornarmos melhores em tempos adversos. Então, esse desafio foi colocado para todos nós lá no mês de março, em que as escolas ficaram com as portas fechadas, como bem enfatiza a Regina, mas a educação não pôde parar, ela continuou cumprindo seu papel social, trazendo as suas contribuições e garantindo, não é, que esse futuro, ainda que incerto, esse presente que estamos sentindo e enfrentando dia após dia, pudesse ganhar novos sentidos. E, felizmente, graças aos educadores incansáveis nesse processo, e aí eu não posso deixar, não posso ser arbitrário
em deixar de mencionar vocês duas, que têm permitido um processo de reflexividade muito grande para os profissionais da educação, trazendo as contribuições vastíssimas que vocês fazem, mas pautadas numa sensibilidade linda de sentir, de ver e de ouvir. É isso que nós precisamos, e eu, como professor, como um educador, como um amante e acreditador da educação, agradeço demais essa oportunidade e de estar aqui olhando nos olhos de vocês e dialogando com as pessoas que nos assistem. Um abraço e uma boa conversa entre nós. Muito bem, obrigada, Oliver. De fato, ao longo desses meses, eu, Jane, nossos convidados todos, temos tido uma sintonia para falar de uma educação mais humana, mais justa, mais igualitária, sem perder o viés, né, da cognição, mas cuidando muito das nossas questões emocionais. E eu agradeço a sua colocação. Bom, gente, por que pensamos esse tema para hoje? Educação. Como ficar, como ficará e como está. Vocês, educadores de Guarapari, Timóteo, Patrocínio, Santos, todos que estão adentrando, estão assistindo pelas mídias sociais e o debate no seu município, que estamos num momento muito controverso. Se volta ou não volta às aulas. Hoje, não é sobre isso que a gente vai dizer, mas eu não posso deixar de pontuar que há redes de educação que estão voltando. Alguns estados, como o Ceará, né, está voltando com a aula das escolas particulares, a aula da escola privada, e algumas redes de ensino que, nesse momento, ainda estão confusas. Professor, vamos parar e pensar o seguinte: como está a educação nesse ano? Escancaramos as portas das desigualdades sociais que já existiam. Na live anterior, a gente até falou sobre educação e diversidade. Nesse momento, apesar de 3 a cada 10 alunos não terem acesso nenhum à aula remota ou à educação, mesmo que seja uma atividade impressa, essas desigualdades nos fizeram parar para pensar que, de qualquer forma, os professores no Brasil não pararam em nenhum momento de acreditar na educação e no poder transformador da educação. Então, o nosso debate hoje é para falar de uma pedagogia da contingência, numa pedagogia da esperança, como o Oliver já vai falar. Essa pedagogia da contingência, que agora não está entre pensar o que é certo ou errado, volta ou não volta, não se trata disso. Se trata de pensarmos como nossos alunos estão aprendendo, como será o currículo em 2021, previsto na Lei 14.040, quando propõe o contínuo, né? Ou seja, reunir o que teve em 2020 com 2021. Então, esse momento, nós vamos perguntar para o Oliver, que é gestor, né? Na visão dele, e depois a Jane também vai se colocar, como ele acredita que está a educação, o que nós tivemos de ganhos agora. Porque muitas pessoas, Oliver, insistem em dizer que os alunos estão perdendo. Ninguém está perdendo nada. A gente está vivo. Eu e Jane falamos sempre isso. A gente está vivo. E nossos alunos em casa estão tendo experiências de aprendizagem. Como você vê esse cenário da educação brasileira nesse momento da pandemia, com a falta de políticas públicas nacionais que ouça, por exemplo, minimamente os professores, né? Então, Oliver, fica agora para você nos trazer um pouco dessa esperança, né?
dessa educação? Eu vou tentar construir uma narrativa aqui que possa e deva, na verdade, desencadear toda a nossa conversa, levantando alguns pontos que eu tenho observado como importantes nesse terreno fértil de discussões a respeito do quanto a educação tem conseguido ser viabilizada nesse novo formato, por uma situação imposta, que não nos pediu licença, simplesmente nos acometeu, e esse processo de ressignificação, de reorganização, de um rearranjo curricular para que a educação continuasse ocorrendo dentro dos lares, sob a liderança, vale a pena destacar, da escola, eu levantaria um primeiro ponto, que é justamente essa parceria, a escola-família. A gente retoma com essa discussão um paradigma que está sustentado, inclusive, numa abordagem histórica, de que a família só tem uma atuação, aliás, fora da escola, dos muros da escola para fora. E, de repente, a gente enxergou essa família e a trouxe nesse processo através de um engajamento possível dentro das possibilidades de diversos contextos, que nós sabemos que eles são diversos. Isso tem exigido um esforço tremendo de todos os profissionais da educação, que precisaram levar em consideração de que essas famílias faltariam, em muitas delas, uma estrutura e condições formativas, culturais, são vários os aspectos aí envolvidos, para que elas viabilizassem essa educação atuando, assim eu vejo, e a gente pode discutir um pouco, a partir da presença do adulto experiente. Um adulto que vai auxiliar os seus filhos, as crianças, a partir de orientações que as escolas passariam. Então, o cuidado, na verdade, quando a gente fala dessa retomada de um paradigma, da parceria escola-família, eu penso que o primeiro desafio colocado para nós aqui é fazermos um esforço para a memória não ficar muito curta. Nós precisamos da família, elas têm sido fundamentais para nós deflagrarmos esse processo e nós não podemos romper essa parceria. Um segundo ponto é a questão mesmo desse processo reinventivo dos profissionais da educação, dos professores. Essa ressignificação de todo o trabalho, do olhar dele frente ao tratamento pedagógico daquilo que lhe compete enquanto um profissional consciente, que lideraria esse processo. A Covid trouxe, algo que talvez demoraria muito, Regina, no meu ponto de vista, para que todos nós nos apropriássemos, que é justamente a questão da cultura digital, o acesso e o manuseio dos aplicativos, as redes sociais. Então, a Covid, na verdade, nos obriga a fórceps, a usarmos recursos tecnológicos que, inclusive, geraram algumas angústias, sem entrar no mérito dos investimentos e das políticas públicas, embora seja uma pauta mesmo desse nosso encontro também, aliás, de todas as discussões anteriores e acredito que posteriores, esses professores, então, tendo que adentrarem as veias da virtualidade. Com relação às crianças, então, a gente pensa a parceria escola-família. Eu trago aqui algumas impressões e o que eu tenho sentido, inclusive dos professores, com relação a essa adaptação às exigências, contemporâneas, pontuais agora, e também a questão do aprendizado das crianças. Essa história de que o ano está perdido, de que ele não trouxe benefícios, eu me arrisco a dizer que nós seremos, ano que vem, surpreendidos por essas crianças quando elas retornarem aos espaços escolares. Com relação à aprendizagem propriamente dita, a aprendizagem escolarizada, eu digo,
um prognóstico da turma e mais um diagnóstico individual vão nos dar sinais de quais serão as intervenções importantes a serem feitas, não é, pelos profissionais, pelos professores. E os professores vão saber fazer isso daí. Como souberam e continuam sabendo como lidar com esse momento tão controverso. Agora, eu tenho uma preocupação, e é claro, para que a gente vá desenrolando o tema, com os aprendizados do campo emocional. E aí acho que a Jane pode também trazer as contribuições, porque eu vejo, Regina e Jane, como algo tão subjetivo, tão difícil da gente pensar uma mensuração, né? Mas uma mensuração no sentido de que o que esses momentos em casa em que a criança, por exemplo, e aí eu falo criança pensando nas infâncias que vão até ali, o final dos anos iniciais do ensino fundamental. Não são as infâncias apenas ali alocadas na primeira etapa da educação básica, né, creche e também a pré-escola. Eles mantêm uma escuta atenta, muito intensa. Eles estão observando, sentindo, vivendo junto com os adultos todos esses dilemas. A questão é como é que elas estão recebendo todo um aparato para que elas suportem essa situação, tenham algumas respostas, não do campo científico, mas que elas levantem as possibilidades, não é? Quando a Regina fala da criança que quer ligar para a Covid para mandar abrir logo as portas da escola, quando eu ouço uma professora da rede dizendo que a criança não sai de casa porque ela precisa ficar cuidando da Covid, porque está presa dentro de um pote. Então, se ela sair, corre-se o risco da Covid escapar, e ela precisa manter, não é? Então, assim, são várias situações que vão desenhando e redesenhando ao mesmo tempo esse cenário educacional, e tem feito, claro, todos esses pontos e muitos outros, não é? Ocupar o espaço de debate que vocês têm feito e que agora, eu não sei, a gente está numa construção coletiva, não dá para canalizar para uma resposta pronta, e acredito que nenhum de nós ousaria a fazer isso. Muito bem, Oliver. Nesse momento, nós só temos questões subjetivas mesmo, porque ninguém se arriscaria a dizer verdades absolutas num momento, como nós falamos, tão controverso, né? Então, fica no imaginário social e coletivo de que professores estão no fronte como os médicos. O médico estava no fronte com o Covid, mas o professor também, porque o professor se reinventou rapidamente e fez chegar à casa do seu aluno via rádio, via papel, via online, não importando, os professores fizeram chegar algo que motivassem as crianças a continuar estudando. Então, Jane, diante do desafio que o Oliver falou, escola e família, os profissionais da educação que são incansáveis. Aliás, professores, meu Deus, esse é o mês da criança e mês do professor, né? Vocês são incansáveis, vocês estão de parabéns. Falamos um pouco da aprendizagem, mas há uma delas que o Oliver até comenta, né? Como será as questões emocionais, como a gente vai lidar daqui para frente, como a gente está lidando, né, nesse momento na educação. Abre seu áudio, meu amor. Eu acredito que está sendo uma aprendizagem para todo mundo, né? Eu falo enquanto humanidade. Então, acho que o Oliver e você trazem muito essa questão do momento atual, né? Quer dizer, eu concordo com o Oliver, a gente tem debatido muito, que nos causa até arrepio quando a gente ouve colegas. Acho que deu uma travadinha. Pronto. Vai lá, Jane.
A gente fica muito incomodado quando a gente escuta professores falando que o ano letivo tá perdido. Eu, como Oliver e a Regina, a gente acredita que o ano ele tá correndo. O que mudou é a sala de aula, mas a gente já defendia de que a educação formal ela não acontece só num prédio físico. Então, o que eu acho que talvez tenha nos desestabilizado enquanto educadores que somos é o planejamento, aquela ideia de que está tudo sob controle, de que a gente trabalha determinados conteúdos no ano de 2020, porque por mais que a gente já fale em competência e habilidades, desde lá de trás, a gente ainda não mudou a nossa formação histórica. Então, é preciso de uma paciência histórica para que a gente nos acolha, né? A gente tem falado muito essa ideia do acolhimento, mas primeiro o próprio professor se acolher, de que é tudo novo, de que o planejamento feito em 2019 está em rota de colisão. Eu gosto muito quando o Oliver fala dos adultos mais experientes. A gente tem falado muito isso. A criança, quando chega no mundo, o mundo já está rodando. E ela olha para ver aqueles seres que estão no mundo, como é que eles funcionam, e começam a imitar. O que eu acredito que aconteceu nessa pandemia é que os adultos experientes também nunca tinham passado por isso. Então, todo mundo se desequilibrou um pouco emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, e agora, depois de 7 meses, a gente está começando a ensaiar uns movimentos, né? Tanto Regina como Oliver falam uma coisa que eu acredito muito. Nós estamos em suspenso do certo e errado, né? Quando a gente tem falado tanto nesse momento de exercitar a empatia, é um lugar em que a gente tenta andar com os sapatos dos outros no sentido de se colocar no lugar do outro. A percepção da pandemia de um médico vai ser diferente de um professor. Da família vai ser diferente daqueles que não têm filhos. E assim é que nós estamos destampando o que já acontecia. Desigualdade, tensão, né? A escola só trouxe à luz do que a gente já vinha debatendo. Eu vejo isso como um momento para quem quiser embarcar de peito aberto, eu vejo como um momento de grande aprendizagem, difícil, doído, né? Mas significativo para quem souber ler o momento. Muito bem, Jane. Nesse momento, quando você nos convida a embarcar, a Jane sempre faz uma metáfora desse nosso trem da vida. Durante essa nossa passagem com o trem, vai embarcando algumas coisas, desembarcando outras. Embarcamos nesse momento na educação uma reflexão fundamental, que a aula remota, a distância, a parceria com a família, inevitavelmente trouxe um currículo, Oliver, mais vivo e dinâmico, como prevê a própria BNCC, que não fosse com atividades meramente repetitivas ou atividades sem sentido algum. Então, aquilo que Oliveira e Formosinho, né, que são 2 teóricos lá de Portugal, que falam, só existem 2 modos de fazer educação. Ou é a pedagogia transmissiva, que alguns insistem, e que com a pandemia fica visível que a gente precisa de uma pedagogia participativa, onde crianças e jovens possam aprender por meio das experiências de aprendizagem, com adultos mais experientes, como o Oliver falou, com os professores, com a família, e a criança só tem ganhos.
Agora, se o professor está preocupado em vencer o conteúdo, ele deve estar lá na pedagogia transmissiva, que nem faz parte da educação que a gente deseja no Brasil. Porque desde as diretrizes curriculares de 2013, LDB, BNCC, nós já falamos de uma dimensão de uma educação mais ética, política e estética, pautada no protagonismo de crianças e jovens. Portanto, essa educação agora, em plena pandemia, significa que nós temos que, de fato, garantir essa pedagogia mais participativa, como dizia Paulo Freire também, que traga autonomia na aprendizagem das crianças, né? E também a ética e a estética. Oliver, quais são os princípios, então, educativos que está posto para essa educação nesse momento, né? Afinal, nossas crianças estão aprendendo e, quando voltarem, como você disse, se avaliarmos, talvez a gente fique surpreso, né? Mas o que essa pandemia fez deflagrar em nós, educadores? Que a distância também tem que ser uma aula que faça sentido dentro de um contexto, né? Fala um pouquinho para a gente o que seria essa aula com um contexto social. Eu gosto muito quando você nos incita a pensar a forma como nós concebemos e olhamos o currículo, enquanto um organismo vivo, um organismo dinâmico, que tem as suas características pautadas numa flexibilidade, mas até me referenciando a Sacristã, quando ele diz que um currículo genuíno, um currículo transformador, não pode vir antes de se voltar o olhar sobre essas realidades tantas que nós temos, dentro, às vezes, de um município pequeno, como é o que eu resido. Eu estou falando de um município de mais ou menos 7.200 habitantes, não é? E, no entanto, a gente encontra particularidades em diferentes escolas, em 5 escolas que nós temos aqui. Então, quando um currículo engaja e contempla essa diversidade, ele tem uma propensão de ser mais exitoso por parte dos profissionais que o colocam em prática. Quando a gente leva em consideração também um outro ponto que você coloca, né? Que tipo de pedagogia tem sido possível por conta da pandemia, sim, mas também que precisa ser resultante de uma discussão que não é nova, da gente se deslocar daquela pedagogia das respostas, por exemplo, e nos aportarmos e nos valermos mais da pedagogia das perguntas. E quando a gente pensa essa pedagogia das perguntas, no meu ponto de vista, a gente precisa, a partir de situações simples, construídas, e quantas nós vimos e continuaremos a enxergar dentro dos lares acontecendo, quais são essas perguntas possíveis de serem feitas para aquilo que Rubem Alves dizia, para intrigar a criança, para suscitar nela e despertar esse desejo da investigação, não é? Da busca pela resposta, das hipóteses que ela pode levantar sobre assuntos que ninguém está pedindo para o pai conhecer, e ali discorrer, não é? Uma resposta para uma criança pautado em conhecimentos científicos. Mas a gente está falando, por exemplo, de colocar uma criança de manhã numa posição em relação ao sol e o adulto desenhar a sombra dessa criança. E às 5 horas da tarde, essa criança ir na mesma posição e esse adulto desenhar essa sombra. O sol andou no céu, o que aconteceu? Ninguém está pedindo para explicar movimento de rotação e translação. Mas quais são as hipóteses, as possibilidades nisso que também o Statioli, eu gosto muito de chamar, de mencioná-lo, embora ele faça uma menção para aquilo que é o cotidiano escolar, esse cotidiano familiar, ele também é o que ele nomeia como laboratório da maravilha,
E quando a gente pensa em laboratório, nós estamos remetendo à ideia de espaço de experimentações, de testes, de buscas de novas alternativas, de soluções para aquilo que nos inquietam, que possa amenizar ou até mesmo curar algumas dores. E esse laboratório, que é esse cotidiano que essas crianças estão vivendo, eles oportunizam muitas descobertas. Eu, quando pergunto para minha sobrinha o que ela quer ser quando crescer, eu não sei se a pergunta é oportuna, mas eu me valho dela, e ela responde, eu quero ser borboleta. Que coisa linda, por que borboleta? Ah, porque borboleta voa. Mas você sabe voar, você consegue? Regina e Jane, quando os espaços, esse cotidiano, que permite o maravilhamento, não é? Levar essas crianças ao aguçamento mesmo, das ideias, das possibilidades, da imaginação, fertilizando e potencializando esse desenvolvimento que acontece, inevitavelmente está acontecendo, não é? E com ele trazendo também aprendizagens muito significativas, que a escola vai se ocupar, porque ela sabe, os profissionais de educação sabem muito, são eles quem fazem a educação, eles saberão lidar com todas essas situações para fazer cumprir um dos papéis da escola que a gente também não pode perder de vista, que é auxiliar os estudantes, as crianças, a sistematizarem os conhecimentos que foram construídos ao longo da história da humanidade, não é? Mas que esse terreno fértil que essas crianças estão transitando por ele nesse período de pandemia, ele tem permitido aprendizados importantíssimos, e outro ponto, para a criança é um processo natural, não é? Para o adulto, é a escola como uma apoiadora dessas aprendizagens significativas dentro de casa, o ato é intencional. Então, o professor, com os retornos, os feedbacks que ele está tendo, ele consegue reconhecer quais foram as ações ou as atividades ou os contextos de vivências dentro de casa que promoveram experiências significativas para as crianças. Eu gosto muito quando a gente pensa em currículos, né? Para a gente separar o que são as vivências. A gente faz uma leitura que são os contextos que propiciam aprendizagens e também desenvolvimento para a criança. Mas a experiência é algo único, é aquilo que marca, que vai impregnando o sujeito e vai fazendo com que elas continuem o seu processo de escolarização, a sua vida. E aí eu levanto um outro ponto que eu sou totalmente contra, eu preciso que o meu filho fique mais um ano. Eu quero que o meu filho seja reprovado, não é? Seja reprovado numa situação em que todos foram acometidos. Não é desprivilégio, e muito menos privilégio de ninguém, não é? Termos todos entrado nesse mundo, nesse espaço. Então, essas crianças, elas estão aprendendo muito, sim, elas estão vivendo e sentindo algumas sensações, algumas percepções, alguns dramas dentro de casa, né, participando de algumas rotinas de maneira significativa que está redundando em aprendizados e também, eu não tenho dúvida, favorecendo o desenvolvimento dela. Todos nós estamos engajados na construção de um projeto de inteligência coletiva, né? Eu acredito muito nisso. E ela está pautada, sobretudo, no bom senso. Uhum. Acho que... Não, com certeza. Agora, o Oliver tocou num assunto, Jane, que eu quero que você também diga e coloque sua opinião. Muitas famílias têm se preocupado. Eu, aliás, agora à noite vou fazer uma live para os pais, justamente para um município que eu tenho orientado, que a preocupação é o seguinte: meu filho deve ser retido, né, esse ano, ou ele deve avançar, principalmente no período de transição da última etapa da educação infantil para o primeiro ano, do quinto para o sexto, do nono para o primeiro do médio. Então, eu vou falar das duas extremidades para depois a Jane fazer o comentário dela. Penso que no ensino médio, por conta do Enem, alguns jovens sairão em desvantagem no que tange ao Enem,
porque não tiveram oportunidade, acesso à internet para continuar estudando. Mas isso não isenta que ele não deva fazer o Enem. Penso que ele deve fazer o Enem. A criança da educação infantil, que entrará no próximo ano, no primeiro ano, deixa ela ir para o primeiro ano. Porque, como os professores estão escrevendo aqui no chat, surpreendentemente, as crianças estão se desenvolvendo tanto. Há uma professora que escreveu aqui, ó, do EMEI Jardim dos Comerciários. A vida continua. Tem um sobrinho neto que ele cresceu e que ele tem aprendido tanto. E a vida continua, gente. Ninguém precisa recuperar esse ano, nem refazer esse ano. Vamos prosseguir, porque o ser humano tem uma capacidade de aprendizagem, gente, que é impressionante. Não tem gente que vai se alfabetizar na terceira idade? Não tem criança que aprende a ler, às vezes, até um pouco mais precocemente, influenciada pelo ambiente? Não tem crianças que dominam 2, 3 idiomas? Tudo depende das oportunidades de aprendizagem a qual crianças e jovens estão sendo apresentados nesse momento. Por isso, eu, como Oliver, compartilho de que ninguém tem que recuperar nada. A gente tem que continuar vendo e avançando. Esse ano a gente deu passos mais lentos, talvez. Ano que vem, a gente acelera esse passo. Mas ninguém perdeu o passo. Ninguém deixou de andar. Ninguém perdeu o passo. Jane, como você pensa sobre isso? Nossa, eu acho muito interessante essa ideia, né? No imaginário de retenção, né? Porque vai muito ao encontro daquilo que a gente está falando. Primeiro, eu parto do princípio de que todos nós estamos aqui, né, vivendo junto desse vírus lá fora, então, quer dizer, estamos sobrevivendo, né, de todas as formas, crianças, muitas vezes, numa família vulnerável, professores tendo que montar suas aulas, atividades, cuidando de pais, enfim. Como que a gente, que régua que nós vamos usar para avaliar ou reter? Eu acho que é muito complicado a gente reter alguém, né? Isso é quase que um tiro no meio da testa da educação. Então, Jane, mas nesse momento, imagine que quando a gente escuta um filho, um pai dizendo para o filho, não, ano que vem você tem que reprovar. Imagine o tanto de estigma que talvez desnecessários as crianças estão sofrendo em casa. Pois é. Chamando-os de incapaz. E o que uma reprovação num ano como esse poderia significar? O que a gente está escutando dos mais desavisados é um ano perdido, não só pedagogicamente, em todos os sentidos, né? Eu mesmo tenho jovens que falam, esse ano não valeu. Como assim? Valeu, e a escola tem que mostrar que valeu. É o que o Oliver falou, você falou, o diagnóstico, né, a avaliação como processo é quando todos estivermos dentro da escola física. E isso não vai ser tão rápido. Em alguns municípios, sim, outros não. Mas fato é que, enquanto não tivermos a vacina, ninguém está tranquilo. Então, o emocional está abalado. Eu tenho observado muito, é muito interessante, as escolas que já estão trabalhando presencialmente entre a equipe,
o relato de alguns professores que têm sentido todos os sintomas, porque é psíquico, né? Nós somos psíquicos também, nós somos biológicos, psíquicos e sociais. Eu mesmo, há 2 meses atrás, a Regina vai lembrar disso, eu atendi uma criança que tirou a máscara e falou assim, vou te contar um segredo, lá em casa está todo mundo com Covid, meu pai falou para não te contar. Até eu terminar a sessão daquela menina, eu tive todos os sintomas. Né? Então, e olha que a gente trabalha diariamente o psíquico. Então, tudo isso tem que ser considerado, como quando você fala, né, Regina, que um pai diz que ele vai ser reprovado. Não, é muito mais delicado e sensível do que uma reprovação. Isso mesmo. Então, Oliver... Oi, desculpa, pode falar, Oliver. Só queria fazer um adendo. A gente só tem... Nós só estamos brigando, lutando contra um inimigo. Isso. Nós não precisamos construir, não é, e criar outros monstros. Perfeito. Essa criança com esse olhar e com essa escuta, né, atentos a tudo o que está acontecendo em casa, ele não merece. Na verdade, lidar com a possibilidade, já que ele não foi para a escola, não foi porque ele não quis. Ele não realizou as atividades por inúmeros fatores, e nós sabemos que variam muito nos diferentes contextos, não foi porque ele não quis. É muito duro também para a gente quando ouve uma mãe angustiada dizendo que não consegue auxiliar o filho porque ela não tem estudo, ela é analfabeta. E o filho chora porque ele gostaria de fazer as atividades. Uhum. E aí é quando a gente constrói algumas alternativas, por exemplo, alguns plantões com todos os protocolos e cuidados, porque nós precisamos, é um dever, um compromisso social que nós temos. Sim. Agora, essa situação da reprovação, não é? Hoje a nossa visão está muito além de um mero ideia de agrupamentos etários. Né? Todas as crianças precisam ou ficar ou caminharem por conta de uma convenção que se criou, não é? Acho que a gente já ultrapassou essa condição. É claro que o diálogo precisa ser de uma maneira muito delicada com os pais, e provavelmente tenha algum pai que esteja assistindo, e eu sei que vai entender o que eu vou dizer agora, não é? Os pais, eles têm o direito à ignorância no aspecto de conhecimentos pedagógicos, porque quem são os profissionais são os professores. Então, perfeita colocação. Então eles têm algumas convicções que são resultados de construções históricas, percepções, de situações que lhe foram ou não favoráveis para adquirirem essas dimensões e analisarem criticamente, não é? Agora, a criança, ela vai voltar para a escola e lá ela vai encontrar pessoas extremamente comprometidas que tem feito a diferença em todo esse período pandêmico e continuará fazendo no período pós-pandêmico, que são os nossos professores. Não tenho dúvida disso. Eles saberão o que fazer e como garantir essas aprendizagens essenciais preconizadas pela BNCC, muito difundidas por nós em processos de formações que a gente tem feito nos municípios, em diálogos estabelecidos com os profissionais. Eles saberão. A gente vai reorganizar, não é? Uma educação pautada em competências, em habilidades, e não num rol de atividades ou de conteúdos que devam ser de maneira fragmentada, já que foi dessa forma que ficou preponderando durante tanto tempo nas nossas escolas, para que os alunos adquiram um processo que nada mais é, muitas vezes, que memorização. E memória não é inteligência, não é? Memória, a gente corre o risco de esquecer. Muito bem, Oliver. Oliver, eu queria fazer uma proposição. Eu estou lendo os comentários, que são maravilhosos, né? Mas tem um comentário aqui, Jane, do EMEI Jardim dos Comerciários. Quando voltarmos ao novo normal, à escola presencial, vocês vão deixar de estar conosco? Eu vou responder que não.
porque a tecnologia, as mídias sociais, as redes sociais vieram para ficar. Nós já adentramos a este mundo. Eu falei até para a Jane, mesmo quando voltar as viagens, eu e a Jane vamos encontrar um momento para continuar fazendo a nossa live. Nossa, então, agora muito. eu tenho... Né, Jane? Isso é um então, compromisso nosso, né? Agora vai ser do Oliver também. Agora eu tenho um desafio para o Oliver. Para o Oliver e para a Jane. Oliver, Jane e todos que estão nos assistindo. Sandra, Ana, Letícia, Angelina, Silvana, enfim. Eu tenho um propósito para vocês. Nosso propósito pessoal, eu, você e a Jane, é que a educação seja para todos, que nós tenhamos uma educação mais justa, mais humana. Nossa defesa é pela qualidade da educação no Brasil. E eu sei que nós três temos esse propósito. Agora, eu gostaria de fazer uma proposição. Estamos no mês do professor, correto? 15 de outubro, dia do professor. E nesse momento da pandemia, eu disse que os professores estavam no fronte. Assim como os médicos rapidamente foram atender, os professores rapidamente ligaram seus celulares, seus computadores, seu radar e foram educar os seus alunos, levando atividade de balsa, de barco, de moto, de bicicleta. Então, Oliver, eu vou começar contigo e com a Jane. Eu queria que vocês me trouxessem histórias de professor que transformam vidas. Na televisão, na mídia, na internet, só se fala quando é que vai voltar a aula. Ninguém escuta os professores, ninguém escuta a família, ninguém pontua sobre as questões das políticas públicas e fazem uma pressão. Volta ou não volta? A questão não é essa. Nossos professores não podem ficar na invisibilidade, porque eles se tornaram visíveis, como diz Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe. Se tornaram visíveis porque eles estão levando sonho, vida e esperança para os alunos em casa. Então, nas próximas lives desse mês, e se o Oliver tiver uma história e a Jane uma, eu tenho uma, eu queria que a gente contasse história de professores que estão fazendo a diferença. Você topa, Oliver? Vamos lá. Lógico. Aliás, já fica o convite para segunda-feira que vem, né? Que eu acho Oliver, que é você abertura. tem alguma história? Eu tenho, mas eu quero ouvir a da Jane primeiro. Vamos bagunçar aqui. Vamos. Vamos. Bom, eu tenho uma de uma professora, acho que eu até mandei no início, que ela tem um grupo de crianças da educação infantil e ela tem uma criança, porque se a gente for pensar, ela me chamou a atenção para isso. Eles tiveram um mês com as crianças, né? E aí já parou, porque inclusive tinha municípios que estavam voltando da greve e tudo. Mas ela tinha uma criança com autismo. E a mãe dessa criança, muito envolvida, fez toda, desde o ano passado, a transição para a criança entrar na sala e tudo. E essa professora, logo na primeira semana, ela estava extremamente preocupada como que ela se faria presente com essa criança. E esse menino, ele tem uma preferência por piratas. Né? Então, eu achei a coisa incrível. Ela mandou essa gravação. O que ela fez? Ela criou, ao longo dos primeiros 15 dias, um enredo com as crianças ditas regulares, dentro de um reconto de piratas, onde ela era pirata e combinou com a mãe de acessar com o filho. Gente, eu até arrepio quando eu falo isso, porque esse menino gritava.
de emoção, e chamava todo mundo para vir ver a professora que estava trazendo o pirata para dizer que estava tudo bem, que a vaga estava ali, porque o medo dessa mãe era de perder a vaga, de perder a escola, de perder o vínculo com essa criança. Então, é o que a gente tem falado muito, né? Não só na educação inclusiva, porque eu acho que a educação é para todos, do 1 a 1. E esse menino foi incluído na sensibilidade da professora e não no seu transtorno. Eu achei isso bárbaro. A turma, toda semana, eles fazem a hora do conto, a professora envia atividades, porque não são todos os pais que têm os dados para poder acessar a todo momento. Isso, para mim, é educação brasileira. Ó, palmas. Bacana. É isso, gente. O Brasil precisa saber das histórias dos professores que fizeram, olha, como diz o ditado popular, das tripas do coração para garantir minimamente a educação para os seus alunos. Eu tenho uma história, mas agora eu quero ouvir o Oliver, as histórias que o Oliver tem no município de Quintana, de gente que está se desdobrando, né, Oliver? É isso aí, Regina. É até difícil a gente escolher uma diante de tantas que os professores relatam, mas eu vou mencionar uma em especial, porque teve a sua marca e me chamou muita atenção. Os professores todos, na tentativa de serem assertivos, fizeram os melhores investimentos, não é, para além da utilização do giz, da lousa, do livro, tiveram que se reinventar, acelerando esse processo de aproximação com os instrumentos, né, os mecanismos digitais. E aí é natural que esse impulso faz com que os professores queiram garantir a educação, ainda que tenham a consciência de que ela vai acontecer num contexto diferente da escola, porque desejam que os alunos aprendam. E aí, conforme o tempo foi passando, eles, de maneira geral, foram percebendo que, para que atingissem positivamente essas crianças, era necessário olhar as particularidades. E aí é quando vem uma em especial, que é a que eu quero citar. Os professores fazem os seus grupos de WhatsApp, montam as suas aulas, mandam os vídeos, e uma professora incomodada pelo não retorno de uma dessas crianças, de um dos pais, se inquieta a ponto de, depois de várias tentativas, buscar os motivos, buscar as explicações para isso. E aí é quando o município é pequeno e ele favorece essa condição, vai até a casa da mãe, né, da criança. E aí só tem lá a mãe e a criança. A mãe estava com outras preocupações, Jane e Regina. Ela não conseguiria dar conta de um processo, ainda que desejoso, por parte do professor, e não menos por ela, porque o que estava gritando, na verdade, era o estômago dela. E não é porque faltam algumas ações, principalmente dos outros setores, que nós estivemos e continuaremos atentos a dar todo o respaldo. Mas é porque a gente sabe que tem alguns fatores que impedem, inclusive, da pessoa entrar naquele terreno da desinibição e pedir e falar a dificuldade que tem de expressar, às vezes, até uma necessidade. E aí a professora entende que, mais do que enviar as atividades, ela acionaria os setores competentes para que essas famílias, porque não foi uma apenas, pudessem ser atendidas naquilo que era, naquele momento, essencial, primordial. E acompanhado com um bilhete amoroso, não é? Uma mensagem fraternal. Isso daí eu tenho certeza que preencheu não só a condição física, mas também
a emocional, reanimou, reavivou não só aquela criança, mas também a mãe. Mas são tantas as histórias, eu não vou ficar falando muito, não, porque daqui a pouco a gente começa a chorar também, não vai dar. Sabe, eu também fico emocionada de pensar quanta humanidade cresceu em todos nós educadores, em todos os lares do Brasil. Com essa pandemia, as crianças tiveram, de uma forma ou de outra, que se aproximar dos seus parentalidade, da sua parentalidade. Pai, mãe, vô, vó, tio. Por mais que a gente tenha aí alguns adultos bravos, porque esses dias um pai me disse, você não sabe como é fácil ficar com meu filho em casa, eu não vejo a hora, eu tenho que trabalhar. Enfim, mas o quanto a gente aproximou crianças e jovens da sua família, o quanto cresceu de humanidade. E eu quero, então, dizer para vocês que a minha história hoje não é uma história da pandemia. É uma história que eu hoje fui buscar do Patativa do Assaré, poeta e cantador cearense, que foi analfabeto até os 12 anos e que, com toda a humildade, ele reconhecia o valor do professor. Quiçá esse Brasil precisou dessa pandemia para valorizar todos os profissionais da educação. Todos os profissionais. Tem pai que nunca nem sabia o nome da professora, pois agora ele tem que saber. Ele sabe, porque o professor adentra a casa dele por meio do vídeo, por meio do áudio, por meio da atividade entregue no portão. Esse professor da invisibilidade no Brasil ganhou visibilidade agora na pandemia. E que isso não pare nunca mais. Por isso, professores, eu, Jane e Oliver, não vamos desistir nem quando voltar e acabar a pandemia. Não vamos desistir. Porque nós estamos pela educação. Então, a minha história é a declamação de um poema de cordel do Patativa do Assaré, poeta e cantador cearense, para abrir nossas rodas de histórias de professor por esse Brasil. Estou convidando vocês a colocarem no Instagram da Ferraz Eventos, da Regina, do Oliver, da Jane, histórias de professores que estão fazendo a diferença. Neste momento oportuno, vou dizer para cada aluno que estude constantemente, sem tirar da sua mente o seu livro e o professor. Quem vaga nas estradas sem luz vive sem professor. Ele, na sua missão no setor da educação, posso muito bem dizer que é o mais fiel e verdadeiro companheiro que nos ajuda a vencer. Com muita simplicidade, aí vai esta verdade de um poeta agricultor. Na reverência que faço, envio um fraterno abraço para cada professor. Patativa do Assaré reconheceu a importância do professor e do livro há décadas atrás, mesmo sendo analfabeto até os 10 anos de idade. E hoje, então, penso que assim como a história dessa mãe que mal tinha o que comer, como da história da professora que sensibilizou-se com seu aluno autista, isso é educação. Um adulto que tem um pouquinho para ofertar para a criança é educação. Aquele que tem uma mão para estender é educação. Aquele que tem para compartilhar e ensinar é educação. Isso é democracia também. É democratizar tudo que a gente sabe com todos que estão aí. Não é mesmo? Então, Oliver, chegamos ao final da nossa live. O nome do poema, Ana, é O Professor de Patativa do Assaré, tá? Nesse mês do professor, eu quero render, de fato, as minhas homenagens ao professor que está no front e que não desistiu
da escola, do aluno, da educação, de cada criança nesse país, tá bom? Oliver, queria agradecer, nós temos um monte de elogios aqui, de todo mundo, olha, de todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então, eu queria que a gente fizesse as nossas considerações finais. E a educação em 2020? Como está e como ficará? Jane, quer começar com as considerações finais? Vou deixar o Oliver para fechar. Bom, queria agradecer, né, Regina, Oliver. As nossas segundas-feiras são um elixir para esse momento, né, de tanto medo, insegurança. E como a nossa educação está, depende de como nós, adultos, estamos lidando, né? Então, como essa história que eu contei, a que o Oliver contou, o poema da Regina, todas elas nos sinalizam uma coisa: professores que escutaram o momento presente quando realizaram essa atividade. A educação é aquela que vai nos marcar afetivamente, significativamente. Se a criança, os jovens, forem afetados, tenham a certeza de que nós sairemos dessa pandemia melhores do que quando embarcamos nesse trem de um vírus lá fora. E como muito bem disse o Oliver, um inimigo é o que a gente tem hoje, visivelmente. O resto, somos todos uma grande família, chamada humanidade, independente de partido, cor de pele, poder socioeconômico e, principalmente, somos todos uma escola que é território de afeto. E hoje, lembrando que as nossas escolas estão dentro de casa. Obrigada, Oliver, Regina, por essa segunda-feira tão leve. Que coisa boa tudo isso. Mais uma vez, vocês reafirmam aquilo que eu disse lá no início, dessa leveza, dessa sensibilidade para olhar a educação da maneira como a gente vem sonhando, vem defendendo, acredita com veemência, e é uma bandeira que eu não quero tirar da minha mão, dos meus propósitos, da forma como eu quero e estou agindo todos os dias para garantir essa educação no sentido que os documentos normativos falam, com muita qualidade, mas a qualidade na perspectiva do compromisso assumido, porque muitas vezes a ideia de qualidade está associada a investimentos, não é? Então, eu quero pensar essa qualidade que a gente busca todos os dias, e de forma intensa, através da ideia de uma construção que é coletiva, não está mais assentada no individualismo, numa educação de 2020 que, devido a essas circunstâncias todas, tem promovido condições que são essenciais para nós vivermos bem, e fazermos o bem, né? Sermos o bem dentro desse território, como você falou, Jane, né, de afetos, de pessoas que a gente até fala e considera, né, tem pessoas que dizem, nós não estamos no mesmo barco, viu, Oliver? Nós estamos no mesmo mar, né? As embarcações, elas são distintas e, de fato, cada um é um território, é uma ilha e sabe das suas dores. Só que nós todos estamos com os olhos, o pensamento, o coração, o desejo, voltados para um horizonte que desponte, e eu acredito muito, sem cair numa ingenuidade muito grande de otimismo, que esse horizonte está logo ali, e que tão logo nós vamos poder aportar essas embarcações e pisarmos em terras firmes. Por quê? Porque nós estamos produzindo, nós estamos desejando, nós estamos batalhando para que nós atinjamos essa condição. Então, como falar que um ano está perdido, sendo que está havendo tanta amabilidade, tanta resiliência emocional sendo construída todos os dias, de diferentes formas e frente a tantas situações adversas, controversas, né, e diversas também,
esse desejo de nós pensarmos uma educação pautada no desenvolvimento da autonomia, essas crianças, dentro de casa, nesses cenários, como a gente já descreveu, como eles estão desenhados e sendo redesenhados todos os dias, porque nós não estamos aqui para olhar para esse presente ou para o futuro com os olhos do passado. Eles não servem. Ainda que eles sustentem, sedimentem uma nova postura, uma nova condição nossa, não são eles que vão nos conduzir. Qual é esse momento histórico que nós estamos vivendo? Que tipo de abertura para o novo nós estamos nos permitindo? E viabilizando isso na vida das crianças e das famílias? Qual é o potencial do engajamento com os outros? E essa é uma fala que vocês duas têm defendido, a Regina tem propagado com muita força. Como é que tem se dado esse engajamento? Então, são esses os desafios que estão postos, e com maestria, com muita determinação, com muita vontade, não é? De humanizar essas relações, e daqui a pouco, nós todos nos encontrarmos do jeito que hoje nós desejamos, e celebrarmos a vida, está acontecendo em 2020. Amém. E vamos continuar celebrando a vida. Celebrando o seu trabalho também, viu, professor? Você que é incansável e não desiste de nenhuma criança nesse país, para que todas tenham oportunidades de acesso a saberes, a aprendizagem, né? Então, como o Oliver disse, gente, o Oliver é um querido, né? Ele lembrou até do sacristão, do Gimeno Sacristão, quando fala de currículo. Vamos manter, então, nossa chama da educação acesa, despertando mais curiosidade, investigação e mais perguntas, por uma pedagogia das perguntas. Porque quanto mais suscitarmos a resolução de problemas, mais críticos nossas crianças e jovens serão, né? Para quando retornarem às nossas escolas. Agora é hora de não colocar viseira, ao contrário, vamos abrir para mantermos todos nós ativos para continuarmos com a nossa esperança nesse país, tá bom? Gente, muito obrigada a Ferraz Eventos, Jane Haddad, Oliver, querido, estou apaixonada cada vez mais por você, com todo respeito, viu, gente? Apaixonado pelas colocações que ele faz, porque a galera não acha, né, que, né? Mas ele é um gato. Mas depois ele fala da vida pessoal dele. Eu vou ficar enrubescido aqui, que a gente fala que é uma irrigação facial, viu? É uma irrigação facial. Olha lá. Menino fofo! Amei! Secretário, muito obrigada pela sua participação, né? Oliver, sucesso aí nessa jornada, né? Nesse ano. Jane, eu e você temos um desafio. Oliver também. Vamos continuar coletando histórias de gente que faz a diferença no nosso país, que a educação está sendo tecida por milhares de mãos. E como diz Marina Colasanti, a gente não quer destecer, a gente só quer tecer, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.